Pare e pense agora no que já aconteceu na sua vida para você fazer essa escolha. Porque renunciar à vida de santidade é, de fato, uma escolha que nós fazemos. Mas sabe, irmãos, essa renúncia, ela vem principalmente, muitas vezes, por causa da ganância. Aquilo que nós deveríamos deixar para o Senhor, nós queremos usar apenas para nós mesmos. E aí nós precisamos aprender com o nosso mestre. Esses dias eu estava vendo uma criatura pregar na internet mesmo, como ele começou a dizer que Jesus era rico, não é? Jesus era rico porque Jesus era carpinteiro, e ele fazia assim, estralava os dedos, o móvel aparecia e ele vendia, não é? E aí ele começou a dizer que Jesus tinha uma casa na praia, inclusive, não é? Então, a gente precisa, sabe, aprender, irmãos, que Jesus foi uma pessoa que nunca usou seus poderes para benefício próprio, não foi? Ele sempre usou seus poderes, os milagres que ele fazia, era sempre para beneficiar o próximo. E muitas vezes nós não seguimos esse exemplo do nosso Senhor. Por causa da ganância, nós renunciamos essa vida de santidade. Por causa da ganância, aquilo que nós deveríamos oferecer para Deus, nós terminamos usando apenas para nós mesmos. E é exatamente o que acontece aqui, nesse contexto do texto que nós acabamos de ler. E esse resultado, nós vamos ver, irmãos, ele pode ser totalmente desastroso. Tá? O fato de existir algo que era separado para Deus, mas que alguém pegou para si, fez com que o povo de Israel perdesse toda uma batalha que eles precisavam ganhar. Então, gerou ali algum sofrimento entre o povo de Israel. Se você pegar o capítulo 7 do livro de Josué, vai ser contada a história de um homem que cometeu um pecado, Acã. O pecado de Acã, ele é narrado aqui no capítulo 7 do livro de Josué. O povo estava naquele contexto, na necessidade de conquistar a terra prometida. Os irmãos sabem que a terra prometida começa a ser conquistada a partir de Jericó, lá com aquela batalha em que eles milagrosamente entram e derrotam a cidade de Jericó, e ali eles avançam para um lugar que eles precisavam avançar, rumo à conquista de toda a terra. Mas a palavra nos ensina que nesse momento, justamente, Acã cometeu um pecado. A primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que santidade se relaciona com obediência. Tá? O erro de Acã foi justamente a sua desobediência, porque quando a gente volta para o capítulo 6, no versículo 18, quando o povo está perto de entrar na terra, a partir de Jericó, Deus dá algumas ordens, e entre as ordens que Deus dá, lá no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separadas para destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, se você avançar um pouco ainda no versículo 19 do capítulo 6, você vai ver que Deus começa a listar as coisas que o povo não poderia tomar para si. E ele vai dizer que o ouro, a prata, tudo que se relacionava a tesouro, precisava ir para o tabernáculo, precisava fazer parte do tesouro do Senhor. Era para ser consagrado ao Senhor. E aí, irmãos, nós temos esse homem, Acã, que pegou o que não deveria pegar. E o que nós aprendemos, irmãos, é que a falta de santidade acende a ira de Deus. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós escolhemos essa vida, mesmo depois de entender e ouvir as ordens que Deus nos dá através da sua palavra, a ira do Senhor se acende. Lá no versículo 1 diz assim: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus estava o quê? Irado com seu povo. Inclusive, a ira é um dos atributos de Deus. A ira contra o pecado, contra a desobediência. E aqui nós temos, então, toda essa situação, irmãos, e quando eu olho para a história de Acã, quando eu vejo todo esse pecado que ele cometeu, às vezes eu percebo que ele é um reflexo da nossa sociedade.
A Bíblia, nós sabemos que é um espelho. E nós olhamos para um espelho justamente para procurar defeitos. Então a Bíblia aponta os nossos defeitos, para que a gente possa consertar. E quando a gente vai olhar e refletir sobre a nossa vida, você vai começar a perceber que tem coisas que você tem hoje, que deveriam ser consagradas a Deus, mas você só usa para o seu próprio benefício. Se você for parar para pensar, por exemplo, no nosso tempo, o tempo que a gente tem, aquele tempo que deveria ser consagrado a Deus, a gente usa para quê? Para ficar no celular, inclusive na hora do culto. A gente não consegue mais nem prestar atenção sequer no culto, muitas vezes por causa do celular. Sabe, aquele tempo que a gente precisa ter para consagrar ao Senhor, muitas vezes nós usamos apenas para o nosso benefício. O pecado de Acã, irmão, se refere a essa questão. O tempo que deveríamos usar para ler a Bíblia, o tempo que deveríamos usar para orar, o tempo que deveríamos usar para nos engajar ainda mais na obra do Senhor, nós não usamos muitas vezes. Usamos apenas para o nosso próprio benefício. E aí, quando a gente adianta, quando a gente vai lendo o texto, lá no versículo 21, nós vamos ver as coisas que Acã pegou. Ele pegou mais ou menos ali 2,3 kg de prata, ele pegou uma barra de ouro que pesava 575 gramas, e uma capa, que as roupas também faziam parte do tesouro naquela época. Coisas que eram para ser dedicadas ao Senhor, coisas que eram para ser levadas ao templo. Ele levou para a sua própria tenda. Por isso, irmãos, não permita que a ganância leve você para uma vida sem santidade. Para de pensar um pouquinho só em você mesmo. E coloca a vontade de Deus acima de tudo. Esse talvez seja o maior desafio hoje da gente. Parar de pensar só em nós mesmos. Pensar também na necessidade do outro e, acima de tudo, cumprir e viver aquele texto, né, que fala que nós precisamos aprender que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse é o pecado de Acã. O tempo que você usa para você mesmo, vendo o que não deveria ver. Está lá no seu computador, a aba anônima está aberta. Aquela aba onde você não é perseguido. Se você abre uma aba anônima, é porque provavelmente você está vendo o que não deveria ver. Como é que está a tua santidade? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você pode até estar na batalha como Acã estava, fazer parte do povo de Deus, mas precisamos cada vez mais aprender a nos santificar, a viver essa vida de santidade, oferecendo o que temos ao Senhor. E aí, qual é o resultado de tudo isso? Uma derrota amarga. Lá no capítulo 7 ainda, nós vamos ter o relato da outra batalha. Eles entram em Jericó e logo depois de um tempo, eles se preparam para conquistar mais alguns territórios, e esse episódio fica conhecido como a Batalha de Ai. Ai era o nome da cidade que eles precisavam conquistar. E como de costume, o que é que Josué faz? Primeiro ele manda alguns espiões para a terra. Aí olha só o relatório dos espiões, lá no versículo 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Pare e pense comigo, que relatório animador. Não? Olha, você não precisa mandar o exército todinho, não. Mande só 2.000 ou 3.000 homens para lutar, porque o exército lá é pequenininho. Então a gente vai ganhar fácil. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não se iluda com relatórios. Não se iluda com relatórios. Às vezes, relatórios animadores podem gerar resultados desastrosos. Foi exatamente o que aconteceu nesse texto, porque eles vão para a batalha,
Mas olha lá no versículo 5 como a batalha termina. Diante disso, da derrota, o coração do povo se derreteu e tornou como água. Cadê aquela alegria da vitória de Jericó? Parece que não existia mais. O povo agora tinha perdido uma batalha. E quando a gente vai ler o texto, nós vamos começar a perceber por que foi que o povo perdeu. Pare e pense, irmãos, e eu fiquei pensando nisso, que a batalha de Jericó era muito mais difícil do que a batalha de Ai. Humanamente falando, a gente sabe que era impossível o povo de Israel conseguir entrar em Jericó. Só o relato que a gente tem dos muros da cidade, né, já coloca medo. Era totalmente impossível o povo de Israel vencer ali em Jericó. Mas eles venceram. Por quê? Porque, irmãos, o modo como entramos em uma batalha vai influenciar no resultado. Quando a gente olha para a preparação da batalha de Jericó e a preparação para a batalha de Ai, a gente vai ver algumas diferenças aqui. Quando eles estavam prestes a entrar em Jericó, Josué pratica a circuncisão em todos os homens. E a gente sabe que o ato de praticar a circuncisão era uma renovação na aliança. Então, antes de entrar em Jericó, o que foi que aconteceu? O povo se santificou. O povo renovou a aliança com o Senhor. O povo se consagrou. O povo estava vivendo uma vida de santidade. E ali, de forma, irmãos, milagrosa, eles venceram uma batalha que eles jamais venceriam. Sabe o que é, irmãos, que eu aprendo com isso? É que com Deus ao nosso lado, nós somos capazes de vencer batalhas que estariam perdidas. Não tinha como Israel ganhar. Eu nunca vi grito derrubar muro. Alguém já viu? A gente vê uma dificuldade daqueles cantores para quebrar um copo de cristal, cantando, não é? Nunca vi grito derrubar muro. Mas derrubou. Porém, irmãos, o contrário também é real. Sem Deus ao nosso lado, nós somos capazes de perder batalhas que estariam ganhas. Era a diferença. Onde era que estava a diferença da batalha de Jericó e da batalha de Ai? A santificação do povo. Quando o povo estava santificado, ganharam uma batalha que estava perdida. Quando o povo estava em pecado, perdeu uma batalha que estava ganha. Por isso, muito cuidado com os relatórios. Porque se Deus pedisse agora um relatório na sua vida, você ia dizer assim: ah, Deus, eu vou para a igreja todo domingo. Eu vou para a igreja toda quarta-feira. Aí Deus vai dizer assim: massa, beleza. Mas como é que está a leitura da Bíblia em casa, né? Como é que você está tratando o seu marido? Como é que você está tratando a sua esposa? O que é que tu anda vendo no celular? Relatórios, às vezes, irmãos, são enganosos. E não se engane, irmãos, porque nós somos hoje o povo de Deus. Nós precisamos estar presentes na sociedade, com os nossos erros, com os nossos acertos. Esse, na verdade, é o papel profético da igreja, a função profética da igreja. Os profetas no Antigo Testamento, eles faziam uma crítica à realidade. Eles conheciam a realidade que eles estavam inseridos. E eles faziam uma crítica de toda aquela situação e levavam para o povo uma mensagem de arrependimento, que a gente sabe que é o primeiro passo para uma vida de santidade. Observar o que está acontecendo e levar uma mensagem relevante para as pessoas. Eu ouvi uma frase interessante esses dias, né, falando sobre a nossa sociedade. O filósofo disse assim: daqui para frente agora é só para trás. Daqui para frente agora é só para trás, até Jesus voltar, meu amigo. Porque a gente anda na rua, a gente não reconhece mais as pessoas. Quando eu vejo vídeo na internet de seres humanos se identificando como animais,
Onde é que a gente vai parar, pelo amor de Deus? Consequência da ideologia de gênero, né? Se identifica como animal. Um ser humano que se identifica como animal, ele está renunciando para a vida dele o que ele tem de mais precioso, que é o fato de ser imagem e semelhança de Deus, que é o que justamente nos diferencia dos animais. Sociedade doente. E a igreja precisa, irmãos, ensinar a partir do nosso comportamento, a partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que nós vivemos, a como se tem uma vida que agrade a Deus. A gente vive numa sociedade que exalta a fraqueza, que exalta a fragilidade, que ostenta traumas como se fossem medalhas de ouro. E sabe, quando você é uma pessoa firme, uma pessoa forte, você é tóxico para cima de mim. Sabe, a gente precisa ensinar as pessoas a partir do nosso comportamento, a partir daquilo que Deus quer, irmãos, a viver essa vida de santidade. Nós fomos colocados aqui, primeiro, para que a gente possa viver em santidade, mas para também a gente ser um exemplo na vida das pessoas. Nós sabemos disso, da importância da igreja para a sociedade. Mas como nós iremos, irmãos, vencer essas batalhas se muitas vezes nós nos contentamos apenas com relatórios? Como nós vamos vencer essa batalha se muitas vezes a nossa santidade se resume em simplesmente vir para a igreja e pronto? Nós sabemos que o lugar em que nós somos crentes mesmo é dentro da nossa casa. O lugar em que nós vivemos a santidade é na nossa casa, com aquelas pessoas que nos conhecem. E o que foi que aconteceu? A falta de santidade levou o povo a uma derrota amarga, a uma desgraça. A história só vai mudar quando o pecado é identificado, quando o pecador, na verdade, é identificado, e quando o pecado é eliminado. E é justamente isso que vai acontecer com Acã. Deus vai falar com Josué e vai dizer, nesse texto que nós lemos no comecinho, para ele santificar o povo, mas a história de Acã termina de uma forma muito trágica. Lá no versículo 25, a Bíblia diz assim: Josué disse: por que você causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Naquele tempo era assim. Sabe, irmãos, um dos erros que a gente comete muitas vezes quando vai interpretar a Bíblia é o que nós chamamos de erro de anacronismo. O que é um erro de anacronismo? É a gente pegar o modo como aquela sociedade de 3.000, 4.000 anos atrás, talvez, né? O modo como a gente pensa hoje, querer transferir para aquela época. Aí a gente pega o que hoje a gente entende por imoralidade, por algumas coisas, e transfere para aquela época. Naquela época era diferente. Toda a família de Acã é que terminou sendo apedrejada. Sabe, irmãos, as nossas atitudes com relação à falta de santidade influenciam também a vida das pessoas que nós mais amamos. Quem mais sofre com a nossa falta de santidade são os nossos filhos. Quem mais sofre com a nossa falta de santidade é a nossa família. Acã, por causa da sua escolha, por causa da sua ganância, levou toda a família para a morte. Inclusive, aquele lugar em que ele foi ali morto fica conhecido como Acor, que significa desgraça. Então, olha a desgraça que você causou para você e para o povo, porque a gente perdeu também uma batalha que a gente deveria ganhar. Mas, no fim das contas, o povo termina se santificando. A grande lição aqui, irmãos, com a morte de Acã, é que o pecado precisa ser eliminado. É claro que hoje ninguém precisa morrer para isso. Mas a ideia que ele passa aqui, o princípio por trás das leis de pena de morte naquele tempo, era justamente para que o pecado fosse eliminado. Esse era o ensinamento. Totalmente diferente de hoje, mas era assim. Tá? E o que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que não é porque você perdeu uma batalha por falta de santidade que toda a guerra está perdida.
O povo tem a sua aliança novamente, mais uma vez, não é? Renovada. Nós conhecemos o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto Ele renova tudo aquilo, irmãos, que se acabou em nossa vida. O quanto Deus tem o poder para renovar aquilo que a gente pensa que está destruído. Talvez até você que está aqui hoje esteja vivendo isso. Eu perdi uma batalha e eu entendo que foi por falta de santidade, porque eu não busquei a Deus, porque eu deveria me dedicar mais ao Senhor, mas só me dediquei à minha vontade. A guerra não está perdida. A santificação do povo de Deus renova a aliança também. A santificação do povo de Deus nos faz nos aproximar daquele que nos criou, irmãos. Viver essa vida de santidade faz com que a gente enfrente essas batalhas com o Senhor do nosso lado. É o Senhor quem luta por cada um de nós. Talvez essa seja a maior lição, tanto no livro de Josué, como no livro dos Juízes também, que ainda é aquele contexto de conquista das terras. Talvez você esteja até para entrar em uma batalha e você não sabe como. Agora, o segredo é aqui, a santidade. Porque você não vai se preocupar apenas com o relatório das coisas, mas você vai se preocupar em apenas buscar a vontade de Deus e viver uma vida totalmente separada para Ele. Amém? Amém. Esse é o desejo, irmãos, sabe, para a nossa igreja. É que cada vez mais tenhamos uma igreja santificada ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos aqui, Senhor, na tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor faz no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, pelos louvores que nós cantamos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar de tudo que nós somos, o Senhor continua nos amando. Nos ensina, Senhor, cada vez mais também a te amar. Nos ensina, Senhor, a cada vez mais buscar, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, cada vez mais também a vivermos uma vida de santidade, Senhor. Uma vida totalmente consagrada ao Senhor, onde buscamos apenas a tua vontade. E que tenhamos, Senhor, a tua palavra como a nossa regra de fé e prática. Eu te agradeço, porque o Senhor nos dá a certeza de que está com a sua mão estendida sobre cada um de nós. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada. E tira, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que venhamos ser pessoas honestas, sinceras, que só fale e viva a verdade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.